Capítulo 3. Ela subiu a escada da pensão, oscilando como uma marionete cujos cordões tivessem, em parte, se soltado. Uma luminária presa à parede pendia com a boca virada para baixo, como uma tulipa murcha, com seu quebra-luz de vidro em forma de sino, ornado com festões, e lançava um brilho amarelo esfumaçado. Uma passadeira de carpete, puída até tomar o aspecto de matéria vegetal em decomposição, com seus desenhos e sua cor apagados, havia muito tempo aderia aos degraus como uma espécie de pólen ou uma incrustação de fungos. O odor combinava com o aspecto visual. Ela galgou 3 andares e virou para a parte dos fundos. Parou na última porta e pegou uma chave de ferro com o cabo comprido. Em seguida, olhou para o chão. Havia um triângulo branco perto dos seus pés, despontando por baixo da porta. O triângulo foi crescendo à medida que a porta se abria sobre ele, até tomar a forma de um envelope. A moça enfiou o braço na escuridão, tateou a parede. Ao lado da porta, uma lâmpada se acendeu. Sua luz era muito fraca. A moça fechou a porta e pegou o envelope. Estava com a parte da frente voltada para baixo. Ela virou. Sua mão tremeu um pouco. Seu coração também. Sobre o papel rabiscado a lápis, às pressas e sem cuidado, havia apenas isto: Ellen Georgeson. Nem senhorita, nem senhora, nenhuma fórmula de tratamento. Ela pareceu ganhar mais vida. Um pouco de palidez, desesperada, abandonou seus olhos. Um pouco da tensão atormentada abandonou seu rosto. Ela segurou o envelope com força até que ele dobrou um pouco na sua mão. Ela se moveu com mais vivacidade do que fizera até então. Levou o envelope para o meio do quarto, ao lado da cama, onde a luz brilhava com mais intensidade. Parou ali de pé e olhou para o envelope mais uma vez, como se estivesse com certo medo dele. Havia uma espécie de sofreguidão ardente no seu rosto, uma premência antes desesperada do que exultante. Afobada rompeu a borda do envelope, a mão dando puxões para cima, como se estivesse dando longos pontos de costura com agulha e linha invisíveis. Sua mão mergulhou no envelope para puxar o que ele dizia, para ler o que ele tinha a dizer. Pois envelopes trazem palavras que nos contam coisas. Para isso servem os envelopes. Sua mão saiu mais uma vez vazia, frustrada. Virou o envelope para baixo e sacudiu para soltar aquilo que poderia conter. Aquilo que poderia ter resistido teimosamente aos seus dedos na primeira investida. Nenhuma palavra, nenhum texto saiu. 2 coisas tombaram sobre a cama, só 2 coisas. Uma delas era uma nota de $5. Apenas uma anônima e impessoal nota de $5, com a imagem de Lincoln estampada. No outro lado, a correta e breve inscrição que vem em todas as cédulas em versaletes. Este certificado é moeda legal para todas as dívidas públicas e particulares. Para todas as dívidas públicas e particulares. Como o homem que gravou isso poderia adivinhar que essas palavras um dia, em algum lugar, partiriam o coração de alguém? E a segunda coisa era uma tira de bilhetes de trem, abrangendo uma viagem do início ao fim, como é comum nos bilhetes de trem. Cada bilhete seria destacado à medida que passassem as etapas do trajeto. No primeiro estava escrito Nova York, ali onde ela se achava agora. No último estava escrito São Francisco, o lugar de onde ela viera 100 anos atrás, na última primavera. Não havia passagem de volta. Era para uma viagem só de ida, para ir e ficar. Assim o envelope lhe dissera algo afinal, embora não contivesse palavra alguma. Uma nota de $5 para todas as dívidas, públicas e particulares. Ir para São Francisco e não voltar. O envelope caiu no chão. Por um longo tempo ela pareceu incapaz de entender. Era como se nunca tivesse visto uma nota de $5. Era como se nunca tivesse visto uma tira sanfonada de bilhetes de trem como aquela. Ficou parada, olhando para aquilo. Então começou a tremer um pouco. No início sem fazer ruído,
seu rosto se contraindo de forma intermitente ao longo dos olhos e em volta dos cantos da boca, como se a sua expressão estivesse lutando para a interromper em uma espécie de emoção fulminante. Por alguns momentos, pareceu que, quando isso acontecesse, seria um choro. Mas não foi assim. Foi um riso. Seus olhos se retorceram em fissuras oblíquas, seus lábios recuaram num talho profundo e através deles saíram sons ásperos, entrecortados, como um riso enferrujado, como um riso que deixara muito tempo na chuva, que ficou todo bolorento e estragado. Ela ainda ria quando apanhou a mala surrada, colocou-a sobre a cama e abriu a tampa. Ainda ria quando encheu a mala e a fechou de novo. Ela parecia não se cansar de rir. Seu riso não parava nunca, como uma piada muito comprida, que continua e continua e nunca chega ao final. Mas o riso deve ser alegre, vibrante e vivo. Esse não era.